Você se lembra de Ötzi, o Homem de Gelo? A surpreendente múmia de 5.300 anos, desenterrada das profundezas geladas dos Alpes italianos? Bom, se prepare, porque esta maravilha arqueológica está de volta aos holofotes, provocando uma grande efervescência na comunidade científica. Depois de sequenciar o DNA de Ötzi, os pesquisadores se depararam com uma revelação surpreendente que pode revolucionar nossa compreensão da ancestralidade humana. Que segredos chocantes Ötzi, o Homem de Gelo, revelou desta vez? Fique ligado porque estamos prestes a mergulhar fundo nesta emocionante descoberta que deixou os cientistas tão entusiasmados. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Ötzi, o Homem de Gelo, é uma das descobertas arqueológicas mais fascinantes e importantes de todos os tempos. Ele é uma múmia de 5.300 anos de idade que foi encontrada congelada nos Alpes, perto da fronteira entre a Áustria e a Itália, em 1991. A descoberta de Ötzi foi, na verdade, um acidente de muita sorte. Em 19 de setembro de 1991, 2 turistas alemães, Helmut e Erika Simon, estavam caminhando nos Alpes a caminho da montanha de Similaun. Enquanto atravessavam uma geleira, notaram algo despontando no gelo. A princípio, pensaram que era um pedaço de lixo ou uma mochila, mas ao se aproximarem, perceberam que era um corpo humano. Eles ficaram chocados e assustados, pensando que tinham achado uma vítima recente de algum acidente de montanhismo. Eles tiraram algumas fotos, marcaram o local com um pedaço de madeira e, em seguida, correram até o alojamento mais próximo para relatar sua descoberta. No dia seguinte, uma equipe de policiais e o responsável pelo alojamento foram ao local para investigar. Eles tentaram retirar o corpo do gelo com uma furadeira pneumática e picadores de gelo, mas o clima estava ruim e eles tiveram que desistir. Eles deixaram o corpo parcialmente exposto, coberto com uma lona impermeável. Durante os dias seguintes, várias outras pessoas visitaram o local, incluindo alguns jornalistas e montanhistas famosos como Hans Kammerlander e Reinhold Messner. Todos presumiram que o corpo era de um alpinista moderno, que havia morrido recentemente, talvez há alguns anos atrás. No entanto, em 22 de setembro, um especialista forense de Innsbruck, Rainer Henn, chegou ao local e percebeu que o corpo era muito mais antigo do que se imaginava até então. Ele notou que as roupas e objetos eram feitos de materiais primitivos, como couro, peles de animais, capim e madeira. Ele também percebeu que o corpo tinha tatuagens e um machado de cobre, o que indicava que pertencia à idade do cobre, por volta de 3.000 a.C. Ele imediatamente contatou o arqueólogo Konrad Spindler, que confirmou suas suspeitas. Eles decidiram extrair o corpo e transportá-lo para a cidade de Innsbruck, para exames mais aprofundados. No dia seguinte, eles conseguiram remover a múmia e alguns dos objetos que foram encontrados nas suas proximidades, como um arco, uma aljava, uma adaga e uma rede. Eles colocaram tudo num caixão de madeira e transportaram de helicóptero para Innsbruck. O corpo e os artefatos foram levados para o Instituto Médico Legal, onde foram cuidadosamente estudados por uma equipe de especialistas de diversas áreas, como arqueologia, antropologia, radiologia, patologia, genética e botânica. Eles realizaram uma série de exames e análises como datação por radiocarbono, raios-x, tomografia computadorizada, extração de DNA e identificação de pólen. A equipe foi capaz de determinar muitos aspectos da vida e da morte de Ötzi, como sua idade, altura, peso, estado de saúde, dieta, roupas, ferramentas, origem e causa da morte. Eles descobriram que, quando morreu, Ötzi tinha cerca de 45 anos, 1,60 m de altura e pesava 50 quilos. Ele tinha olhos castanhos, cabelos escuros e tipo sanguíneo O positivo, o tipo mais comum na atualidade, e se alimentava de uma dieta balanceada de cereais, carne, frutas e vegetais. Além disso, ele tinha diversas doenças como artrite, tricuríase, cáries, e havia sofrido lesões recentes. As costelas estavam quebradas e havia uma ferida na sua cabeça.
A primeira tentativa de extrair e analisar o DNA de Ötzi foi feita em 1992, logo após sua descoberta. Porém, esta foi uma tarefa muito desafiadora, uma vez que o seu DNA havia se degradado e ele estava contaminado por fatores ambientais e pelo contato com humanos modernos. Cientistas extraíram uma amostra de osso da pelvis dele e realizaram o primeiro sequenciamento de DNA do Homem de Gelo. Esta foi uma conquista inovadora, pois foi um dos primeiros e mais extensos conjuntos de dados de DNA antigo já coletados. O sequenciamento de DNA revelou muitos fatos interessantes sobre a herança genética de Ötzi, como sua ancestralidade, saúde e possíveis parentes. Uma das principais descobertas foi que ele pertencia a um grupo genético raro chamado de haplogrupo K1, que ainda está presente em algumas populações modernas, especialmente na Europa e no Oriente Médio. Isto sugere que Ötzi tinha uma ancestralidade complexa, que envolvia migrações e a mistura de diferentes grupos de pessoas ao longo de milhares de anos. A sua linhagem materna pode ser rastreada até os primeiros agricultores que migraram da Anatólia para a Europa há cerca de 8.000 anos atrás. Mas sua linhagem paterna ainda era desconhecida, porque o DNA do cromossomo Y estava degradado demais para ser analisado. Outra descoberta importante foi que ele tinha diversas variantes genéticas associadas a doenças e a características ainda presentes em humanos modernos. Ele tinha uma mutação, por exemplo, que aumentava o risco de doença cardíaca, o que é consistente com o fato dele ter artérias endurecidas e sinais de aterosclerose. Ele também tinha uma mutação que o tornava intolerante à lactose, o que significa que ele não conseguia digerir produtos lácteos, bem como um gene que o predispunha à calvície de padrão masculino. Os cientistas ficaram chocados ao descobrir que ele tinha parentes vivos. Comparando seu DNA com o de milhares de pessoas de diferentes regiões, os pesquisadores identificaram 19 homens da região de Tirol, onde Ötzi foi achado, que compartilhavam um ancestral comum com ele. Incrível, não é? Esses homens são primos distantes de Ötzi, separados por cerca de 300 gerações. Eles fazem parte de um aglomerado genético maior, que se estende por toda a Europa e pelo Oriente Médio, indicando que os parentes de Ötzi não estão confinados a uma área geográfica específica. Outro sequenciamento de DNA foi feito em 2008, fazendo várias outras descobertas chocantes. Uma das conquistas mais notáveis no estudo desta múmia foi o sequenciamento completo de seu genoma. Isso foi feito usando uma tecnologia revolucionária chamada sequenciamento SOLID, que pode obter grandes quantidades de dados de DNA em um curto espaço de tempo. O sequenciamento do genoma permitiu aos pesquisadores explorar geneticamente a história, traços e ancestralidade de Ötzi, bem como compará-lo com populações modernas e outros humanos da antiguidade. As principais descobertas e resultados do sequenciamento de 2008 foram que ele pertencia a uma linhagem materna rara chamada K1F, que não é mais encontrada nas populações modernas. Isso sugere que ele fazia parte de um grupo pequeno e isolado de pessoas que viviam nos Alpes e tinham pouco contato com outras regiões. Características como a cor castanha dos olhos e os cabelos e pele escuros eram comuns entre os primeiros agricultores europeus que migraram da Anatólia e se misturaram com os caçadores-coletores locais. Os genes para pele clara e olhos azuis tornaram-se mais prevalentes mais tarde na história da Europa, como resultado de mudanças na dieta e outras migrações. Como o sequenciamento anterior, este exame também mostrava que Ötzi tinha diversas variantes genéticas associadas a doenças ou problemas de saúde, como intolerância à lactose, maior risco de doença cardíaca coronária, de artrite e de coágulos sanguíneos. Algumas destas variações podem ter contribuído para a sua saúde precária e eventual morte, pois ele também sofria de cáries dentárias, infecções por parasitas e estava ferido. Ötzi tinha uma ancestralidade fortemente ligada aos povos agricultores da Anatólia, o que é incomum para sua época nesta região geográfica. A maioria dos europeus da Idade do Cobre tinham uma ancestralidade mais equilibrada, com contribuições tanto dos agricultores da Anatólia quanto dos caçadores-coletores indígenas. A sua carga genética, predominantemente herdada dos agricultores europeus, pode indicar que ele havia migrado recentemente para os Alpes, ou que ele pertencia a um grupo cultural distinto, que praticava endogamia, que são casamentos restritos dentro de um mesmo grupo cultural. Ele não tinha nenhuma ascendência escalonada. A ancestralidade escalonada que havia sido detectada previamente foi resultado de uma contaminação moderna de DNA,
que foi removida nesta nova análise. A ancestralidade escalonada é uma característica das pessoas que espalharam as línguas e cultura indo-europeias por toda a Europa e Ásia, há cerca de 4.900 anos atrás. Otzi viveu antes desta expansão, e sua língua e cultura permanecem desconhecidas. Em 2023, no entanto, uma equipe de pesquisadores do Centro de Pesquisa EURAC e do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva publicaram um novo e melhorado sequenciamento do genoma de Otzi, com base em uma amostra retirada do osso da sua pelvis. Eles usaram uma tecnologia de sequenciamento avançado, que pode ler fragmentos de DNA mais longos e precisos, e aplicaram medidas rigorosas de controle de qualidade para evitar a contaminação por DNA moderno. Eles compararam o genoma de Otzi com o de outros humanos antigos e modernos, bem como outras espécies, para entender melhor suas origens e características. Uma das descobertas surpreendentes do novo estudo foi que Otzi tinha mais ancestrais em comum com os primeiros agricultores que migraram da Anatólia para a Europa, há cerca de 8.000 anos, do que com os pastores das estepes, que chegaram mais tarde do leste europeu. Isso contradiz uma análise anterior que sugeria que Otzi era um descendente destes povos nômades pastoris. Os pesquisadores explicaram que o resultado anterior foi provavelmente devido à contaminação por DNA moderno, que distorceu a interpretação da ancestralidade de Otzi. O novo estudo também confirmou que Otzi pertencia a um ramo raro do cromossomo Y do haplogrupo G, que ainda é encontrado hoje em algumas populações na região italiana da Sardenha e na região francesa da Córcega. Outra descoberta interessante do novo estudo foi que a Otzi tinha uma cor de pele mais escura do que se supunha anteriormente. Os pesquisadores identificaram diferentes variações genéticas que afetam a pigmentação da pele, e descobriram que Otzi tinha uma combinação de alelos que resultaria em um tom de pele semelhante ao de pessoas do Oriente Médio ou do sul da Ásia. Eles também notaram que a cor da pele era próxima da de seu corpo mumificado, o que significa que o processo de mumificação não alterou significativamente sua cor. Os pesquisadores também explicaram por que ele tinha uma pele tão escura, mesmo antes de ser mumificado. A resposta está em sua ascendência e sua dieta. O DNA de Otzi mostrou que ele tinha mais ascendência dos antigos agricultores do que a maioria dos outros europeus do passado, o que lhe deu a pele escura, olhos castanhos e intolerância à lactose. No entanto, seu corpo também tinha algumas características típicas de caçadores-coletores, como uma constituição magra, nariz comprido e tatuagens. Também foi confirmado que ele tinha uma tendência genética para a calvície de padrão masculino, o que pode explicar por que ele usava um chapéu feito de pele de urso. A pele escura de Otzi foi provavelmente uma adaptação ao alto nível de raios ultravioletas a que ele foi exposto nos Alpes. A melanina é um pigmento que protege a pele dos danos do sol, e as pessoas que vivem em regiões ensolaradas tendem a ter mais dela. No entanto, a melanina também reduz a produção de vitamina D, que é essencial para a saúde óssea e o funcionamento do sistema imunológico. A vitamina D pode ser obtida a partir de alimentos, especialmente de produtos de origem animal, como carne, peixe, ovos e laticínios. A dieta de Otzi era rica em carne, conforme evidenciado pelas amostras encontradas em seu estômago de carne de veado e de ibex, uma espécie de carneiro típica da Europa e da África. Isso pode ter compensado sua baixa absorção de vitamina D e permitido que ele mantivesse sua pele escura. Contudo, a cor da pele de Otzi não era típica para sua época na região em que vivia. A maioria dos antigos agricultores europeus tinha pele mais clara do que a de Otzi, resultado da adaptação às mudanças no clima e na dieta que ocorreram após a transição da caça e coleta para a agricultura. Os agricultores consumiam muito menos vitamina D em sua dieta em comparação com os caçadores-coletores, e precisavam de uma pele mais clara para sintetizar mais vitamina D da luz solar. Os genes que conferem tons de pele claros não se tornaram predominantes até o período entre 4 a 3 mil anos atrás, quando Otzi já estava morto há muito tempo. O novo estudo também validou alguns detalhes sobre a aparência física e a saúde de Otzi. Os pesquisadores encontraram novos indícios de que Otzi tinha olhos castanhos, sangue tipo O e intolerância à lactose, o que já havia sido determinado desde a análise anterior do genoma. Eles também confirmaram que ele tinha uma predisposição genética para a calvície de padrão masculino, o que significa que ele provavelmente era careca ou quase careca quando morreu. Além disso,
Eles detectaram mais variantes genéticas que estão associadas a um risco aumentado de doenças cardiovasculares, como pressão alta, colesterol alto e aterosclerose. Essas descobertas são consistentes com as evidências de artérias bloqueadas e problemas cardíacos que foram observados no corpo de Ötzi. Entretanto, a forma exata como Ötzi morreu ainda é uma questão controversa entre os cientistas. Uma das teorias mais populares é que Ötzi foi vítima de um conflito violento, possivelmente uma guerra tribal ou uma rivalidade pessoal. De acordo com esta teoria, Ötzi foi atacado por um ou mais inimigos que o perseguiram, fazendo com que fugisse montanha acima. Ele teria conseguido escapar, mas não antes de ser ferido nas costas com uma flecha. Depois teria chegado ao topo da montanha onde se deitou e morreu. Esta teoria é apoiada por diversas evidências, como a presença de sangue de pelo menos 4 outros indivíduos em suas roupas e equipamentos, os sinais de um ferimento na cabeça que sofreu poucos dias antes de sua morte, e o fato dele portar um machado de cobre, uma arma valiosa e rara para a época, que poderia tê-lo tornado alvo de um roubo ou da cobiça de seus agressores. Outra teoria que é mais macabra é que Ötzi era um sacrifício em um ritual. Ele teria sido oferecido aos deuses ou aos espíritos das montanhas. De acordo com esta teoria, Ötzi foi um escolhido ou voluntário que concordou em morrer pelo bem de sua comunidade. Ele teria sido atingido por uma flecha como parte de um ritual e depois enterrado em um local sagrado. Esta teoria é baseada na ideia de que as populações da Idade do Cobre tinham um sistema religioso complexo que envolvia sacrifícios humanos, e que o local onde Ötzi foi encontrado era um lugar especial para estas práticas. Esta teoria é apoiada por alguns dos objetos que foram encontrados perto de seu corpo, como um recipiente de casca de bétula que continha pedaços de carvão e brasas, possivelmente usadas para um ritual de fogo, e uma rede que poderia ter sido usada para cobrir o corpo. Além disso, alguns pesquisadores sugeriram que as tatuagens na pele de Ötzi, que em sua maior parte ficam localizadas nas costas e nas pernas, faziam parte de uma marcação ritualística ou um processo de cura. Uma terceira teoria é que Ötzi era um pastor ou um caçador que morreu acidental ou naturalmente nas montanhas. De acordo com esta teoria, Ötzi era um homem simples que viveu uma vida nômade ou pastoril, viajando com seus animais ou seguindo os animais que caçava. Nesta teoria, ele teria sido atingido por uma flecha por engano, talvez por outro caçador que o confundiu com um animal ou por um rival que queria afastá-lo. Ele tentou chegar a um lugar seguro, mas sucumbiu ao ferimento. Esta teoria é baseada na suposição de que as pessoas da Idade do Cobre eram pacíficas e harmoniosas, e que a violência e os conflitos eram raros ou inexistentes. Esta teoria é apoiada pela análise da dieta de Ötzi, que mostrou que ele comia muita carne e produtos lácteos típicos de um estilo de vida pastoril, e pela identificação de algumas das plantas que consumiu, o que indicava que estava familiarizado com o ambiente alpino e seus recursos. Ele morreu devido a um ferimento de flecha no ombro esquerdo, que causou um grande sangramento e o levou a um estado de choque. A descoberta de Ötzi foi um fenômeno que atraiu atenção mundial e grande cobertura da mídia. Ele recebeu o apelido de Ötzi em homenagem aos Alpes de Ötztal, onde foi encontrado. Além disso, foi chamado também de Homem de Gelo, Múmia do Similão, Frozen Fritz e Homem de Gelo tirolês. Ele se tornou o tema de muitos livros, documentários, exposições e até um filme. Ötzi também gerou muitos debates e controvérsia, especialmente em relação à sua guarda e preservação. Uma disputa legal surgiu entre a Áustria e a Itália sobre a jurisdição do local onde ele foi encontrado, que ficava perto da fronteira e mudou várias vezes na história. Embora o corpo de Ötzi tenha gerado muito conhecimento a respeito da ancestralidade humana, ele continuou a ser uma fonte de disputa entre os países que lutam pela guarda do corpo. A primeira disputa surgiu entre a Itália e a Áustria, os dois países que fazem fronteira com a área onde Ötzi foi encontrado. A localização exata da descoberta estava no lado italiano da fronteira, mas por apenas alguns metros. As autoridades austríacas inicialmente reivindicaram Ötzi como sua propriedade e o transportaram para Innsbruck para ser examinado. Mas os italianos protestaram e argumentaram que Ötzi lhes pertencia, já que foi encontrado no seu território. Eles também apontaram que as roupas e equipamentos de Ötzi sugeriam que ele era dos Alpes do Sul, no território italiano, e que seu DNA correspondia ao dos italianos modernos. Depois de uma longa batalha legal, os dois países concordaram em compartilhar a custódia de Ötzi
e ele foi transferido para o Museu de Arqueologia de Tirol do Sul, na cidade de Bolzano, na Itália. Mas a controvérsia não terminou aí. Outro requerente surgiu: a população local do Vale Ötztal, onde Ötzi foi encontrado. Eles são um grupo minoritário na Itália, com sua própria língua e cultura, e consideram Ötzi como um de seus ancestrais. Eles exigiram que Ötzi fosse devolvido e afirmaram que eles têm direito a opinar sobre como ele é estudado e exibido. Eles também queriam dar um enterro adequado a ele, de acordo com suas tradições. Eles argumentaram que Ötzi não era um mero objeto, mas um ser humano com dignidade e direitos, e que ele merecia respeito e reconhecimento. Eles também alegaram que Ötzi era um símbolo de sua identidade e patrimônio, e que ele poderia ajudá-los a preservar e promover sua cultura. Os governos italiano e austríaco, contudo, rejeitaram suas reivindicações e insistiram que Ötzi era um patrimônio universal da humanidade e que ele deveria ser acessível a todos. Eles argumentaram que Ötzi era uma fonte valiosa de informação científica e que poderia revelar segredos sobre o passado e as origens da civilização. Eles alegaram ainda que Ötzi era uma atração global e que poderia impulsionar o turismo e a economia na região. O debate sobre a propriedade de Ötzi ainda está em curso e reflete as questões complexas e sensíveis que cercam o patrimônio cultural, a identidade nacional e os direitos humanos. Mas agora que o corpo não está mais debaixo do gelo, como Ötzi é preservado para evitar a decomposição? A resposta não é tão simples como você pode imaginar. O corpo de Ötzi passou por uma longa e complexa jornada da geleira até o museu, e requer cuidados e atenção especiais para manter sua condição de notável conservação. O primeiro desafio foi transportar o corpo de Ötzi de um local remoto e de grande altitude, onde ele foi encontrado, para um local onde pudesse ser estudado e protegido. Esta não foi uma tarefa fácil, pois o corpo de Ötzi era muito frágil e sensível às mudanças de temperatura e umidade. A tentativa inicial de remover Ötzi do gelo com uma britadeira e uma serra elétrica causaram alguns danos a seu corpo e seus objetos. Depois, Ötzi foi transportado de helicóptero para um necrotério próximo, onde foi mantido em uma câmara refrigerada. O próximo desafio foi determinar o melhor local para conduzir pesquisas científicas sobre Ötzi e seus pertences. Inicialmente, ele foi levado para a Universidade de Innsbruck, na Áustria, onde foi submetido a vários exames e análises, como datação por radiocarbono, testes de DNA, varredura de raios-X e tomografia computadorizada. Esses testes revelaram muitos detalhes sobre a idade, saúde, dieta, ancestralidade e causa da morte. Após 7 anos de estudos na Universidade de Innsbruck, Ötzi foi transportado para Tirol do Sul, na Itália, onde seria tanto estudado como exposto. No Museu de Arqueologia de Tirol do Sul, em Bolzano, Ötzi foi fechado em uma câmara feita especialmente para ele, que é mantida escura e refrigerada para ajudar a preservar o seu corpo. A câmara foi projetada para simular as condições da geleira onde Ötzi foi encontrado, com uma temperatura de 6 graus Celsius negativos e uma umidade de 98%. A câmara também possui uma janela que permite que os visitantes vejam o corpo de Ötzi, mas apenas por alguns minutos de cada vez, para evitar expô-lo à luz e calor excessivos. A câmara não é a única coisa que mantém o corpo de Ötzi preservado. Ele também recebe tratamentos e intervenções regulares de uma equipe de especialistas que monitoram sua condição atual e utilizam vários métodos para prevenir a deterioração e decomposição de seu corpo. Por exemplo, o corpo de Ötzi é borrifado com água esterilizada a cada poucos meses, para evitar que resseque e rache. O corpo também é coberto com uma fina camada de fibras de celulose que atuam como uma barreira protetora contra bactérias e fungos. O corpo de Ötzi também é escaneado e fotografado periodicamente, para detectar qualquer alteração ou dano. E ele não é a única coisa que precisa de preservação. Os seus equipamentos e roupas, que também foram encontrados com ele na geleira, são mantidos no museu e requerem cuidados especiais. Os objetos incluem um machado de cobre, uma adaga de sílex, um arco, flechas, uma aljava de couro, uma mochila, uma rede, uma bolsa e 2 recipientes de madeira. As roupas incluem um manto de pele, uma capa de capim, um chapéu de peles de animais, sapatos de couro e acessórios diversos. Esses itens também são mantidos em câmaras refrigeradas e umidificadas, e são tratados com diversas substâncias para prevenir a degradação e a infestação de insetos. Obrigada por assistir mais um vídeo.
Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like e comentário abaixo. Até a próxima, pessoal.